é mais um evento da Liga Acadêmica de Direito Constitucional da UNIT, a LAPEC. Eu sou o Matheus Moroni, eu sou o vice-presidente. É, esse, esse debate que nós vamos realizar é mais uma edição do Quartas Constitucionais. É um evento que nós viemos promovendo há algum tempo e que traz sempre temas importantes para o direito. Hoje nós estamos aqui com essas ilustres presenças, que é a professora Mariana Mello. Ela é advogada, palestrante, professora e consultora jurídica, membro do grupo de pesquisa em pragmatismo jurídico, teoria da justiça e direitos humanos, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas e em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E o professor Tiago Bonfim, ele é advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, professor do Centro Universitário SESMAC e da Universidade Federal de Alagoas. Você vê aqui que teve um pequeno probleminha, o professor Tiago saiu da conexão. A professora Mariana está conseguindo me ouvir? Pronto. Agora eu abri o microfone e estou conseguindo falar. Eu estava com ele Pronto, desligado para não atrapalhar, mas eu estou ouvindo bem. pronto, perfeito. Deixa eu só ver se o professor conseguiu conectar Eu acho novamente. que é um problema, porque a gente, assim, é como eu estou brincando, né? Depois de uma certa idade, eu acho que você passa dos 25, parece que a tecnologia já não é só comigo mais, né? E aí Sim, eu também, no início, eu cheguei aqui, eu não sabia mexer em nada. Quando eu cheguei na internet, tudo era mato. realmente, professora, é Eu acho uma que o descoberta. Thiago deve estar com um problema para mexer aí, para ligar o microfone. E é isso aí. Eu ainda também estou tentando me adaptar. Me disseram que o áudio não fica tão bom, e aí eu estou providenciando um microfone, essas coisas aí. Mas eu acho que está dando para ouvir direitinho, né? Tá sim, professora, tá perfeito o áudio. Vou só comunicar aqui com a Lavínia para que ela entre em contato com o professor Tiago para ver se ele consegue conectar aqui de volta. Peço que vocês aguardem um pouquinho, pessoal. Nós já estamos falando com ele aqui, rapidinho. Vou aproveitar enquanto isso, eu vou afirmar aqui, né, para todos que estão presentes na live, que sigam as nossas redes sociais, né? Nós temos um YouTube, nós sempre gravamos, estamos passando a gravar as nossas reuniões, nós estamos postando lá no YouTube todos os eventos que nós estamos promovendo a partir de então. E nós temos também um Twitter, né? Nosso YouTube é Liga Constitucional, nosso Twitter é @lapec_, nosso Facebook também é Liga Constitucional, e nós temos também um LinkedIn, né? Que é Liga Constitucional também. Vai estar sendo passado aí nas mensagens aqui dessa reunião, na caixa de mensagens, já está sendo disponibilizado todas as redes sociais que nós temos. Sigam lá e nós sempre iremos compartilhar os eventos que nós formos realizar. Sempre vai estar tudo lá, pessoal.
Pronto. O professor Tiago está ouvindo? Consegue ouvir? Boa tarde, pessoal. Consigo sim. Desculpem aí, mas é porque eu tenho uma certa limitação cognitiva nesses meios tecnológicos aqui, sou meio broco, e aí acabou caindo aqui a conexão. Mas agora está tudo ok. Pronto. Eu estava conversando com a professora Mariana quase agora sobre isso. Tá vendo, Mariana? Mariana, Tiago, não se preocupe que você não era o único aqui falado, não. Porque eu também confessei que eu acho que depois que a pessoa passa dos 25, parece que automaticamente já começa a ter dificuldades, a se estranhar com a tecnologia. Porque eu também, quando cheguei aqui, não estava conseguindo ligar o microfone, e sempre tem essas dificuldades, né? é isso. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, pessoal, esse é o professor Tiago Bonfim, essa é a professora Mariana Mello. Nós estamos aqui reunidos. No final do evento, para o pessoal que entrou agora, nós vamos passar um formulário, certo? Então, nós pedimos que vocês fiquem até o final, para que possam preencher esse formulário para receber o certificado. E quem vai receber o certificado são aqueles que se inscreveram lá no Event 3. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo de se inscrever. Então, vamos começar, né? O nosso tema é a análise econômica do direito e a relação entre o mínimo existencial e a reserva do possível. Esse debate ele vai durar um período de 1h30, podendo acabar antes, dependendo das perguntas. Então, nós iremos dispor um tempo regimental de 15 minutos para a professora Mariana, para o professor Tiago, para eles fazerem suas considerações iniciais. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Mariana Mello, para que ela, por esse tempo regimental de 15 minutos, faça as considerações iniciais sobre esse tema. Professora? Boa tarde a todos. Né? Primeiramente, eu gostaria aqui, já com essa palavra, de agradecer esse convite que foi feito pela LAPEC. Eu tenho acompanhado todo o trabalho que vocês têm desenvolvido nas redes sociais, no Instagram. Eu fiquei assombrada, né, com a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido. A LAPEC foi uma das primeiras ligas acadêmicas, né, desenvolvidas aqui, atuantes aqui. E é uma iniciativa que eu só tenho a parabenizar, porque, de fato, na minha época, já falando aí, né, na minha época, a gente não tinha linhas acadêmicas em atuação, especialmente no direito constitucional. Então, é uma honra poder participar aqui desse debate, juntamente com o meu professor, Tiago Bonfim. É uma pessoa que eu tenho extremo respeito. Quando foi presidente da OAB, eu também pude compor, né, fazer parte da sua gestão, e estou aqui muito satisfeita, feliz, no meio dessa pandemia, né, que a gente não tem muitas possibilidades de encontros presenciais, de poder estar presente aqui virtualmente, trocando conhecimentos e conversando com vocês. Então, inicialmente, eu realmente preciso, né, um dever, agradecer a LAPEC, agradecer ao professor Tiago e agradecer a todos os alunos que estão assistindo a gente agora. Bom, gente, quando me foi sugerido, né, falar sobre esse tema e fazer esse debate com o professor, eu até disse, olha, não vai ser bem um debate, uma discussão, porque a gente não tem visões tão opostas assim, né? A análise econômica do direito é um tema qual eu trabalhei no meu projeto, né, no caso que eu desenvolvi para a minha dissertação, apresentada no mestrado em Direito na UFAL, e eu tratei da análise econômica do direito como uma ferramenta apta a subsidiar e trazer maiores critérios na aplicação de princípios, no caso, um processo de ponderação. Então, sempre algo que me anima a falar e esclarecer alguns mitos, dúvidas, né, sobre a análise econômica do direito e colocar na frente, né, de duas questões que são tão palpitantes e colocadas, né, como contrapostas, como contraditórias, que são a garantia do mínimo existencial e a ferramenta da reserva do possível. São duas visões que estão sempre em contraposições no nosso dia a dia profissional, nas atuações nos tribunais e, sobretudo, nas decisões do Supremo. Então, antes de tudo, antes de falar da nossa visão da análise econômica do direito, né,
dessa ferramenta de estudos próprios, a gente tem que compreender o que seria inicialmente tanto o mínimo existencial quanto a reserva do possível. Bom, quando a gente fala disso, a gente precisa compreender, antes de tudo, todo o sistema de proteção dos direitos fundamentais trazido pela Constituição. A Constituição traz todo aquele plexo de garantias e direitos, tanto no seu título 2, quanto em todo o bojo da nossa Constituição. Ela tem um caráter principiológico e, em muitas de suas regras, teriam o caráter que José Afonso da Silva chamou de programáticas, especialmente naquelas normas relativas a direitos sociais. Mas essa visão, gente, essa classificação das normas constitucionais, ela sofre uma série de críticas, porque, na realidade, não se poderia, à luz do sistema constitucional vigente, considerar as normas constitucionais, mesmo as programáticas, normas que dependeriam de um arbítrio do poder público, por assim dizer, e uma visão discricionária do poder público na sua efetivação. As normas programáticas, que são aquelas que trazem um programa, uma condução, uma visão, um caminho, um direcionamento para a atuação do legislador e do poder público, elas não podem ser vistas como normas destituídas de efetividade, destituídas de eficácia, já que toda norma constitucional possui eficácia. Então, essa discricionariedade de se conformar, né, esse juízo de conformação, não poderia ser absoluto. A discricionariedade não pode servir para justificar uma omissão. E é aí que vem problemas de ordem prática. Quando eu falo em concretizar direitos fundamentais e levo isso para uma visão prática, começam a surgir problemas, como, por exemplo, as restrições orçamentárias. Então, vocês estudam naquela visão tradicional, né, das gerações ou dimensões de direitos fundamentais, que os direitos fundamentais de primeira dimensão seriam direitos negativos, de não fazer, que bastaria o Estado se abster. E que os direitos de segunda dimensão seriam direitos prestacionais, direitos em que o Estado deveria concretizar alguma coisa, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Enquanto os de primeira dimensão, né, seriam os direitos civis e políticos, que bastaria o Estado não agir para obedecer. Por exemplo, não ingressar na casa de alguém fora das hipóteses que a Constituição admite isso. Já quando a gente fala, por exemplo, na efetivação do direito à saúde ou à educação, para proteger esse direito, não basta que o Estado cruze os braços e não faça algo, né? Deixe tudo se autorregular. Quando a Constituição assegura esse direito, ela assegura também a tutela dele, ou seja, ela exige que, para que esse direito seja efetivado, sejam dispostos, sejam oferecidos à população escolas, hospitais, tratamentos de saúde, cirurgias e todos os consecutários lógicos que vêm a esses direitos. Só que uma coisa é eu não agir como nos direitos de primeira dimensão. E ainda assim, se a gente for analisar a teoria dos custos dos direitos, a gente vê que mesmo para o Estado não agir, esse Estado tem custos, porque ele precisa assegurar um sistema que puna, por exemplo, quem infringe tais direitos. Então, o direito à vida ou o direito à privacidade, sendo vistos como direitos de primeira dimensão, ainda assim não são direitos ausentes de custos, porque é necessário que o Estado mantenha um aparato policial, judicial, por exemplo, um aparato para punir e para investigar as violações a esses direitos, mantendo, por exemplo, servidores públicos, um sistema de justiça, um sistema policial, penitenciárias, etc., 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 para que o direito à vida seja de fato resguardado, porque ele inclui como um consectário lógico que a vida não seja violada, que não se admita violações à vida. Então, mesmo os direitos de primeira dimensão, eles têm custos, mesmo sendo vistos tradicionalmente como direitos negativos, como direitos de não fazer. Ainda assim, eles vão repercutir o dispêndio de orçamento, de recursos orçamentários pelo Estado. Já naqueles direitos de segunda dimensão, fica mais fácil da gente visualizar a demanda orçamentária, uma demanda orçamentária alta.
porque para o Estado brasileiro manter o sistema de saúde, o SUS, universal, e agora que a gente está vendo a situação de pandemia demandando, por exemplo, possivelmente vai demandar, né, a vacinação de uma população inteira, veja que isso aí não é algo nada barato. O custo disso, ele já salta aos nossos olhos. Manter profissionais de saúde, hospitais, medicamentos, equipamentos, cirurgias, muitas vezes de custos bastante altos. E aí a gente vê que o custo, ele é evidente, mas as dificuldades práticas na implementação desses direitos também o são. E é aí que surge a ideia da reserva do possível. A reserva do possível, ela fica muito mais evidente nesses direitos sociais, quando a Constituição, ela assegura a garantia de todos esses direitos, mas as dificuldades práticas orçamentárias, a diminuição da arrecadação, uma crise econômica, por exemplo, elas criam dificuldades em termos financeiros para que o Estado ele consiga, de fato, prestar todos esses direitos em sua integralidade, 100%. Então, a teoria da reserva do possível, ela vai dizer que, gente, só vou parar, está travando, né? Rapidinho aqui, vocês estão dizendo que está travando. Só um pouco o vídeo, professora, mas o áudio tá bom. Aqui para mim está aparecendo bem. Eu vou continuar mais um minutinho, e aí quem tiver problema, me fala, porque aqui para mim está tudo tranquilo, certo? Bom. Então, gente, então, quando a gente fala nessas limitações de recurso, por exemplo, elas são um dos entendimentos e um dos argumentos que enseja a aplicação da reserva do possível. A ideia é que o Estado deve concretizar esses direitos fundamentais no máximo que puder. Então, é possível, por exemplo, que ele não tenha condições de assegurar 100% toda aquela proteção integral à saúde em toda a dimensão que deveria acontecer, mas ela não pode, por exemplo, deixar ninguém sem atenção básica à saúde, ninguém a morrer de desnutrição, ninguém a ter um mínimo de assistência à saúde. Veja que essa ideia ela é relacionada justamente a um outro princípio que a gente está tratando aqui, que é o mínimo existencial. Gente, o mínimo existencial é uma ideia antiga, e é curioso até, professor Tiago, que Pontes de Miranda já tenha falado nisso em 1933. Tem uma obra pouco conhecida de Pontes de Miranda, que é Os Novos Direitos do Homem, em que ele fala sobre o mínimo de subsistência ou o mínimo vital. Então, apesar do mínimo existencial ser relacionado a decisões do Tribunal Constitucional alemão depois da década de 40, essa ideia, na realidade, ela já é mais antiga e vem sendo solidificada ao longo dos anos. Então, Pontes de Miranda falava do mínimo vital, mas essa expressão hoje é criticada justamente porque o mínimo que você precisa para existir com dignidade não é o mínimo que você precisa para viver. A nossa Constituição, quando ela estatuiu a dignidade da pessoa humana como um dos seus princípios fundamentais, na realidade, como um princípio que fundamenta todos os outros princípios, todos os outros devem ser lidos à luz da dignidade da pessoa humana, ela acaba deixando para a gente a conclusão lógica de que não basta estar vivo, não basta viver. É necessário viver com dignidade. Então, a função do sistema constitucional não é apenas de garantir o direito à vida, condições básicas para que você permaneça vivo. Do que adianta você estar vivo se você não tem uma existência digna, considerada num amplo espectro do desenvolvimento humano, englobando, por exemplo, a saúde, a educação, o trabalho, o lazer. Então, o mínimo existencial tem uma dimensão mais ampla do que o mínimo vital. E esse mínimo existencial foi reconhecido, inclusive, na jurisprudência da Suprema Corte, no julgamento paradigmático da ADPF 45. Foi quando ela primeiro apareceu em contraposição com a reserva do possível. O argumento é o seguinte, olha, entendo que existem limitações orçamentárias aí, mas
existe um limite para essa argumentação orçamentária. Existe um limite para você me dizer que não tem dinheiro. E o limite é quando essa ideia, é quando é isso que se busca, tem o objetivo de proteger a dignidade da pessoa humana e o seu mínimo essencial. Então, veja, a argumentação baseada na reserva do possível, ela encontra um limite, segundo a jurisprudência da Suprema Corte. O limite é justamente o mínimo essencial, o mínimo existencial, que é aquele mínimo em que o ser humano conseguiria existir com dignidade. Então, veja que são dois princípios que estão sempre numa relação dialógica. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a partir da DPF 45, a reserva do possível pode ser alegada, mas não para que o Estado se desincumba da proteção do mínimo existencial. E os limites, claro, desse mínimo existencial estão sempre em construção, assim como está em construção progressiva a visão que nós temos, né, e a ampliação do escopo dos direitos fundamentais, já que estão protegidos até mesmo aqueles que estão implicitamente consagrados na Constituição pela exegese, pelo raciocínio que se dá a partir da leitura do artigo 5º, parágrafo 2º. Então, gente, dentro dessa tensão entre mínimo existencial e reserva do possível, como a gente poderia utilizar a análise econômica do direito? A análise econômica do direito, ela vem para trazer uma visão um pouco mais objetiva, para se aferir os critérios de uma forma um pouco mais objetiva. A ideia seria de que, tudo bem, eu tenho mínimo existencial, eu tenho reserva do possível, mas não basta simplesmente argumentar, não basta simplesmente falar. É necessário demonstrar isso de uma forma empiricamente verificável. E essa forma que eu vou analisar de forma empírica a procedência desses argumentos pode ser por meio da análise econômica do direito, que é uma visão, é uma vertente, por meio da qual você utiliza ferramentas próprias da economia para ajudar a compreender as normas dentro do direito. Então, como isso funcionaria, por exemplo? Eu posso pensar o direito a partir de fundamentos e técnicas próprias da economia. Então, por exemplo, a partir do momento em que você fecha o seu carro, trava o seu carro, né, para que ninguém consiga acessá-lo facilmente e não leve os seus pertences ou o próprio carro, na lógica da economia, o que você está fazendo é aumentar os custos suportados pelo assaltante, pelo criminoso, para ter acesso, para cometer aquele crime. Você tornando aquilo mais difícil, significa para a economia você aumentar os custos suportados por ele. Então, se antes ele tinha um custo para ter acesso, né, aos seus bens, de simplesmente abrir furtivamente uma porta e levar o seu notebook que está no banco do carro, por exemplo, agora ele vai ter o custo de burlar o alarme, de quebrar o vidro, de ter um trabalho muito maior para ter acesso àquele notebook. E nós, seres humanos, né, na visão da economia, nós fazemos um juízo de oportunidade quando nós vamos decidir sobre alguma coisa, um juízo de custo-benefício. Nós avaliamos custo-benefício. Então, para alguém que está disposto a infringir a lei, é mais fácil, é mais cômodo, é mais rápido. Existe um incentivo maior para que ela infrinja a lei e cometa o crime, se tiver fácil fazer isso. Então, é muito mais fácil abrir a porta e levar o seu notebook do que suportar todos os custos de aumentar o risco de ser pego, ter mais trabalho para quebrar o vidro, para desativar o alarme, investir, sei lá, em equipamentos que façam isso, sei lá, né, qual é a tecnologia dos criminosos aí. Mas veja que, nesse juízo de custo-benefício, quando você trava o seu carro, você está simplesmente aumentando os custos suportados pelo criminoso e tornando aquele crime mais difícil, mais custoso, portanto, mais desincentivado. Então, quando eu analiso as normas jurídicas em termos de incentivos, eu vejo que elas têm essa função, não só de regular comportamentos,
não só dizer o que você pode ou não pode fazer, mas à luz da economia, eu analiso também sobre a ótica dos incentivos. Isso vocês estudam muito no direito tributário, quando falam do efeito extrafiscal da tributação. Por que que se tributa de uma forma alta, por exemplo, produtos nocivos à saúde humana, como cigarro, como bebidas? A ideia da tributação alta não seria apenas, né? A ideia primordial não seria aumentar a arrecadação do Estado, seria desincentivar as pessoas a consumirem aqueles produtos, que vão ter o seu custo mais aumentado. Então, desincentivando o consumo desses produtos, você estaria reflexamente garantindo, protegendo e concretizando, por exemplo, o direito à saúde, evitando, né, desafogando o Sistema Único de Saúde, evitando problemas futuros. Então, sob a ótica da economia, é isso que a gente analisa. E a economia poderia ser uma ferramenta útil para analisar a aplicação e as consequências produzidas pela decisão judicial e pelas normas jurídicas em sentido amplo. É a única? Não, mas certamente é uma ferramenta interessante para a gente analisar essas decisões judiciais e essas normas. Muito obrigado, professora Mariana. Foi excelente sua colocação. Passaria a palavra agora para o professor Tiago. Nós vimos da professora Mariana uma relação muito forte com o direito tributário, né, com a explicação das normas como incentivadoras, como desincentivadoras, como nós vemos também com as penas, não é, professora? E agora eu passaria a palavra para o professor Tiago. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. É um grande prazer participar desse debate. Quero aqui agradecer o convite gentil que me foi feito pela LAPEC, né, e principalmente para participar desse momento aqui com a minha queridíssima amiga Mariana. Mariana, que é uma pessoa muito, muito querida, uma aluna que desde os bancos da faculdade já mostrava a que veio, já mostrava que iria se destacar nessa sua caminhada, como de fato vem se destacando. É uma pessoa a quem eu tenho uma grande gratidão, porque participou comigo, me ajudou demais na minha gestão na presidência da OAB. Mariana foi a procuradora-geral da Ordem naquela oportunidade, e sempre serei grato pela atuação dela, não só nessa função, mas principalmente pela lealdade, pela amizade, por todo o carinho que nos une, Mari. Beijo para você. E quero agradecer aqui também, registrar aqui todo o meu carinho, todo o meu respeito, né, pelo curso de Direito da UNIT, coordenado pela minha queridíssima amiga Carol Mafra, também participou conosco, foi tesoureira da nossa gestão. Então é uma satisfação muito grande participar do debate. Cumprimento todos os alunos, todos os integrantes da Liga, na pessoa do Matheus, que está aqui conosco, mediando esse encontro. E, de fato, como disse Mariana, nós não temos pontos assim extremamente contrapostos, não é? Mas eu preciso só fazer alguns ajustes, na minha opinião, a respeito do princípio da reserva do possível, e para isso, obviamente, preciso estabelecer algumas premissas. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente entenda que a Constituição não possui palavras à toa, não é? Então, por mais que o legislador constituinte exerça um poder ilimitado, por mais que ele exerça um poder que, do ponto de vista formal, é ilimitado, não há um conceito de processo legislativo para a criação da Constituição. Então, quando nós comparamos a atuação do legislador constituinte com a atuação do legislador ordinário, nós percebemos o grau de liberdade, o grau de amplitude que o legislador constituinte tem. Então, por mais que se leve isso em consideração, as palavras que constam na Constituição, os termos, as expressões, às vezes até um e ou um ou, tem razão de ser, justamente porque nada que está ali representa uma obrigação formal.
por mais que materialmente a Assembleia Constituinte tenha alguns limites, né? Quando a gente estuda poder constituinte originário, né? A gente analisa isso, né? Que a Assembleia Constituinte, o exercício do poder constituinte originário é ilimitado do ponto de vista formal, porque não existe processo legislativo, mas é limitado materialmente pelos valores presentes na sociedade, né? Não é à toa que o próprio preâmbulo da Constituição deixa isso claro, quando a Assembleia Constituinte diz no preâmbulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Então, por mais que não houvesse nenhuma limitação formal, nenhum processo legislativo determinando quais os assuntos sobre os quais a Constituição deveria tratar e como ela deveria tratar, o legislador constituinte deixou claro que ele sabia que, no mínimo, ele estava ali para criar um Estado democrático. Ele diz isso no preâmbulo da Constituição. Não é? Então, o que significa um Estado democrático de direito? Quando o nosso artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Como nós sabemos, o Estado democrático de direito representa uma evolução do conceito de Estado de direito. Então, a professora Mariana falava agora há pouco das gerações ou das dimensões dos direitos fundamentais, né? Então, quando a gente vai estudar as gerações, as dimensões dos direitos fundamentais, e Bobbio fala disso muito bem na sua festejada obra, né, A Era dos Direitos, quando ele destaca que esses direitos fundamentais de primeira geração, de primeira dimensão, são os direitos de liberdade, as liberdades clássicas. Nesse primeiro momento, a concepção que se tinha do Estado era de que o Estado não deveria interferir na vida do indivíduo. O cidadão precisava do Estado apenas para que o Estado se abstivesse de violar um direito fundamental do qual ele era titular. Ou seja, para se realizar como ser humano, no caso dos direitos fundamentais de primeira dimensão, o indivíduo não precisa fazer isso através do Estado. Só que o ser humano é, por natureza, egoísta, como dizia Hobbes. Ele está sempre insatisfeito, ele está sempre buscando mais, e isso não é necessariamente negativo. Então, a evolução dessa teoria das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais é uma evolução da afirmação humana ao longo da história. Então, num primeiro momento, o indivíduo entende que os direitos fundamentais de primeira geração são suficientes para que ele se afirme como ser humano e que ele não precisa do Estado para aquilo. Só que, com o passar do tempo, estando esses direitos satisfeitos, o ser humano percebe que a sua realização enquanto ser humano não se limitava àqueles direitos de primeira dimensão. Ou seja, aquela ideia de que ele não precisa do Estado para nada, que a única coisa que o Estado deve fazer é garantir aquele direito e não se meter na sua vida, se inverte. Eu deixo de ter aquela ideia de um Estado que não intervém para um Estado cuja intervenção é fundamental, porque é através dele que eu vou me realizar como ser humano, na medida em que eu vou precisar dele, Estado, para satisfazer essas novas necessidades das quais eu sou titular. E aí passam a surgir os direitos fundamentais de segunda geração ou de segunda dimensão, né? Os direitos sociais, os direitos coletivos de um modo geral, econômicos, culturais, enfim. Então, quando a Constituição fala em Estado democrático de direito, a nossa Constituição representa justamente a evolução desse conceito. Um conceito em que eu tinha o ente estatal como algo que editava normas para conduzir e regular as relações intersubjetivas, as relações entre sujeitos, mas ele, Estado, não se submetia às próprias normas que ele criava. E aí eu tenho uma evolução no sentido de que o ser humano passa a perceber
que, na medida em que ele precisa do Estado para, através do Estado, se realizar como ser humano, o Estado, muito mais do que qualquer outro indivíduo, é o maior violador dos seus direitos fundamentais. E aí surge a necessidade de estruturar um tipo de Estado em que o ente estatal, a figura do Estado, não seja um mero editor de normas, uma mera instituição que crie normas para disciplinar e regular a vida dos indivíduos. Mas ele, Estado, também se submete às próprias normas que ele cria. Por isso é que a nossa Constituição estrutura um Estado democrático de direito. Quando o legislador constituinte diz isso no artigo 1º da Constituição, os princípios fundamentais da República, né, inclusive protegidos de supressão, né, para mexer nisso é preciso outra Constituição. Então, quando se fala em Estado democrático de direito, está se falando em um tipo de Estado em que as normas jurídicas editadas pelo Estado vinculam o próprio Estado. Ora, se o Estado é vinculado pelas próprias normas jurídicas que ele edita, imagine as normas jurídicas que ele não editou, como é o caso da Constituição. Então, a primeira premissa que a gente precisa estabelecer é o fato de que nós estamos em um Estado democrático de direito em que o texto constitucional impõe ao Estado o cumprimento de determinadas regras básicas. Nesse contexto, quando a gente fala em aplicação dos direitos sociais, e ainda não cheguei na reserva do possível, mas chego já, não se preocupe, porque realmente é uma combinação meio explosiva, né? Advogado e professor, já viu, né? Gosta de falar, né, Mariana? Então, se der muita folga para a gente aqui, a gente não para mais. Mas, enfim, só para a gente delimitar aqui objetivamente a nossa discussão, eu quero só destacar aqui dois pontos específicos que, na minha opinião, impedem, ou pelo menos dificultam, a concretização dos direitos sociais. A primeira premissa, ou o primeiro obstáculo, seria a falta de reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. A força normativa da Constituição de que Conrad Hess falava. Por isso que quando eu estou discutindo esse tema em sala de aula, eu sempre prefiro usar a expressão normas constitucionais ao invés da expressão Constituição. Por quê? Porque as normas constitucionais não se esgotam na Constituição escrita. Né? A Constituição de 1988, ela tem essa vertente de concretizar no Brasil o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, uma concepção de sistema jurídico em que há uma valoração das normas jurídicas. Claro, não estou aqui dizendo que a Constituição passa a ser uma norma moral, ético-religiosa. Não é isso. Ela é uma norma jurídica. Só que ela é uma norma jurídica que, por passar por um processo de criação que não é jurídico, um processo político e sociológico, ela possui elementos que vão interferir na sua interpretação, embora o caráter jurídico deva sempre prevalecer. Não é à toa que a gente estuda na faculdade os sentidos ou as acepções do termo Constituição. Por que é que a gente estuda La Salle, a Constituição folha de papel, a soma dos fatores reais de poder? Por que é que nós estudamos Carl Schmitt, a decisão política fundamental, a distinção entre normas formalmente e materialmente constitucionais? Justamente para demonstrar que a Constituição de 1988 ela representa aquilo que em outros países, em outros ordenamentos jurídicos, ocorreu imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que foi essa crise pela qual passou na primeira metade do século XX o sistema jurídico e a própria ideia de Constituição. Veja, após a Segunda Guerra Mundial, no famoso julgamento de Nuremberg, os criminosos nazistas que foram levados a julgamento e eram confrontados com seus crimes contra a humanidade, eles tinham uma única defesa: eu estava cumprindo ordens.
E essas ordens estavam previstas e legitimadas no ordenamento jurídico alemão, inclusive na Constituição. A Constituição do Terceiro Reich tinha uma norma que dizia que a vontade do Führer, a vontade de Hitler, era a norma suprema do ordenamento jurídico alemão. Então, qualquer ato, por mais desumano que fosse, que tivesse sido praticado com base na vontade do Führer, era juridicamente defensável. E aí os sistemas jurídicos, no primeiro momento o sistema jurídico alemão, e depois os sistemas jurídicos europeus, e depois no mundo inteiro, após a Segunda Guerra Mundial, passaram a se preocupar com essa questão. Eu não posso analisar a legitimidade de uma norma verificando apenas se quem a editou tinha legitimidade para isso. Porque senão você corria o risco de repetir os erros do nazismo e do fascismo. Era preciso promover uma valoração, aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de uma virada kantiana, não é? Onde valores como justiça, equidade, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade humana passam a fazer parte desses sistemas constitucionais. E aí, nesse conceito de norma constitucional, nós vamos ter tanto as normas constitucionais expressas, quanto as normas constitucionais implícitas, que frequentemente aparecem para nós sob a forma de princípios. O que não quer dizer que todos os princípios são implícitos, não é isso. Mas o fato de não estar expresso na Constituição não quer dizer que não tem força normativa. Veja, nós estamos falando aqui basicamente sobre dignidade humana. Procure o princípio da dignidade humana na Constituição para ver se você acha. Você vai encontrar na Constituição uma referência expressa à dignidade humana como valor a ser perseguido pela República. Mas você não encontra mínimo existencial, você não encontra a estruturação formal do princípio na Constituição. Mas isso quer dizer que ele não tem força normativa? Procure a jurisprudência do Supremo para verificar se ele não tem força normativa. Né? Basta lembrar, por exemplo, que é possível operar controle de constitucionalidade, inclusive concentrado, através, por exemplo, de uma ADPF ou de uma ADI, em relação a uma norma infraconstitucional que viole um princípio implícito, como é o caso da dignidade humana. Se esse princípio implícito não tiver força normativa, como é que ele vai servir de parâmetro para operar controle de constitucionalidade? Não teria sentido. Então, é preciso reconhecer a força normativa dos princípios constitucionais. O Paulo Bonavides, na sua obra clássica, tem um capítulo específico em que ele fala dos princípios gerais de direito aos princípios constitucionais. Ele faz essa evolução demonstrando que aquela ideia da antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Quando dizia lá no artigo 4º, quando a lei for omissa, o intérprete se utilizará de analogia, costumes e princípios gerais de direito. Que essa concepção está ultrapassada. Né? Os princípios, claro que eles continuam tendo uma função integrativa, na hipótese de lacuna, só que hoje os princípios têm uma função fundamentadora. E aí, claro, não vou entrar nessa discussão mais do que o necessário, né? Também não estou aqui dizendo com isso que princípio é aquilo que você quiser, que você inventa o princípio que você quiser e passa a defendê-lo. Não é isso. Todos nós aqui estudamos introdução ao estudo do direito e sabemos que as fontes do direito não são só as leis, as normas escritas. A doutrina e a jurisprudência também são fontes do direito. Então, um princípio, para que ele se consolide, ele passa por um caminho civilizatório, por um caminho de conquistas, em que ele passa a ser reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência, enfim. E aí, diante disso, nós temos, de um lado, a ideia de que o princípio da dignidade humana, como razão primeira da existência da Constituição, como objetivo fundamental da República, para se concretizar, precisa do atendimento a um conjunto mínimo de bens e direitos, abaixo do qual, embora haja sobrevivência, não haveria dignidade. Esse mínimo, que é chamado de mínimo existencial, não há uma unanimidade em relação ao seu conteúdo, mas discute-se, por exemplo, que incluiria
direito à educação, saúde, renda mínima, identidade genética, enfim, e um elemento, direito à moradia, enfim, e um elemento instrumental que é o acesso à justiça. Até porque de nada adianta o sistema jurídico lhe garantir uma série de direitos, se na hipótese desses direitos serem violados, você não puder suprir ou atacar essa violação. Né? E aí eu tenho, de um lado, o mínimo existencial, esse conjunto de valores minimamente necessários que tem que ser consagrados. Por que tem que ser consagrados? Porque sem consagrar o mínimo existencial, você não consagra o princípio da dignidade humana. E sem consagrar o princípio da dignidade humana, você não está em um Estado democrático de direito. Por quê? Porque quando você fala em um tipo de Estado em que o ente estatal se vincula às próprias normas que ele cria, uma das principais formas de limitar a atuação do Estado é o estabelecimento de direitos fundamentais. O Estado não pode entrar na sua casa a hora que ele quiser. O Estado não pode criar um tributo hoje e lhe cobrar amanhã. Então, existem limites para a atuação do Estado. E esses limites dotam o cidadão de posições jurídicas, não só quando ele litiga com outro cidadão, mas para que ele litigue com o próprio Estado. Não é à toa que nós temos a evolução de diversos conceitos, como boa-fé, por exemplo, que é um conceito típico do direito privado, que já migrou para o direito público. Hoje você pega qualquer livro de direito administrativo e vai encontrar o princípio da boa-fé na administração pública. Né? Boa-fé no processo civil, uma atuação leal no direito processual. Então, essa concretização dos direitos sociais e, portanto, o atendimento ao mínimo existencial, ele acaba tendo como obstáculo, muitas vezes, o princípio da reserva do possível. Ou não o princípio propriamente dito, mas uma má interpretação desse princípio, como bem destacou a professora Mariana. Então, veja, a tese da reserva do possível, né, que tem origem na doutrina alemã, no Tribunal Constitucional Alemão, é uma teoria segundo a qual o Estado só pode realizar direitos fundamentais que exijam prestações materiais conforme a disponibilidade no seu caixa. Ou seja, se houver disponibilidade orçamentária para concretizar o direito em questão. Veja, aí o professor André Screll, de quem eu tive o privilégio de ser aluno, a professora Mariana também, o professor André foi meu orientador no mestrado, enfim, o professor André tem uma obra muito famosa em que ele diz exatamente isso, que é preciso tomar muito cuidado quando a gente importa teorias que foram criadas em outros contextos e partindo de outras premissas para aplicá-las no Brasil. Então não quer dizer que o princípio da reserva do possível não seja aplicável no Brasil. Ele pode ser aplicado. O que eu não posso é querer aplicá-lo no mesmo contexto que o Tribunal Constitucional Alemão. Por quê? Porque na Alemanha, o cidadão já tem garantidos pelo Estado os direitos dos quais ele minimamente necessita para sobreviver. Aí, na Alemanha, nesse contexto, o Estado pode dizer, meu amigo, peraí, eu já garanto a você o mínimo. A partir do mínimo, eu preciso estar orçamentariamente preparado. Beleza. Mas aqui no Brasil, em que o cidadão não tem sequer o mínimo, pessoal, nós discutimos hoje ainda se uma pessoa pode ou não entrar na justiça para pedir o fornecimento de um medicamento. De um medicamento. Se uma pessoa que tem diabetes pode ou não pedir insulina. Quer dizer, eu posso, então, num contexto desse, dizer, não, peraí, o princípio da reserva do possível diz que o Estado só pode só pode concretizar esse direito em discussão se ele estiver materialmente preparado. Mas peraí, se esse direito que está em discussão é um direito fundamental
e o Estado precisa estar materialmente preparado para isso, então ele não se justifica. Um Estado que não consegue suprir as necessidades básicas da sua população, ele não se justifica, a sua própria existência não se justifica. Então, é óbvio que num primeiro momento, o princípio da reserva do possível, ele é sedutor e ele tem uma conclusão lógica e justa, até porque você não pode exigir prestações materiais de quem não tem condições financeiras de supri-las. Só que a reserva do possível, ela não é só um cálculo matemático. Não é? É preciso que o executivo, que o Estado, a administração, esteja vinculado a esse objetivo de concretizar metas e objetivos previstos pela Constituição. Então, não é que eu estou dizendo que o princípio da reserva do possível não pode ser aplicado no Brasil. Pode, mas ele precisa ser compatibilizado com a nossa realidade. Né? Você poderia analisar, por exemplo, o seguinte, olha, vamos analisar os orçamentos estatais e vamos verificar se esses orçamentos foram elaborados de forma a assegurar a realização dos direitos fundamentais aos quais eles estejam constitucionalmente vinculados. Porque é muito cômodo para o Poder Executivo dizer o seguinte, olha, a nossa Constituição fala em separação dos poderes. O Judiciário não pode formular política pública. O Judiciário não pode me obrigar a fornecer um medicamento. Agora, a mesma Constituição que fala em separação dos poderes fala em direitos fundamentais. Fala em dignidade humana. Eu não posso interpretar a Constituição só naquilo que me interessa. Eu tenho que interpretar a Constituição coletivamente. Fazer uma interpretação sistemática. Né? Então, é muito cômodo para o Executivo. A Mariana mencionou agora há pouco a DPF, e existe também um recurso extraordinário, o RE 410-715, lá de 2005, em que o ministro Celso de Mello, numa passagem clássica, reconheceu que o princípio da reserva do possível, ele não pode ser invocado como um manto protetor do Estado à administração para se negar a cumprir as suas obrigações. Né? Então, só finalizando aqui, a gente entende que essa exigibilidade do direito social num caso concreto, claro que vai depender de uma disponibilidade orçamentária, vai depender da fundamentação da parte requerente. Agora, o gestor público vai precisar justificar, na minha opinião, para negar, com base no princípio da reserva do possível, que ele já utilizou, à luz do orçamento disponível, toda a verba pública que estava à sua disposição. Né? Até porque esse argumento de dizer assim, não, mas eu vou prestar a você esse direito material, mas com isso eu vou deixar de prestá-lo a 10, 15, 20 pessoas. Veja, um princípio elementar do direito é que o direito não socorre quem cochila, não socorre quem dorme. O ordenamento jurídico está aí para todo mundo. O Poder Judiciário está aí para ser provocado. Né? Então, nem estou aqui com uma perspectiva eminentemente filosófica, né, no sentido de que, não, o princípio da dignidade humana deve ser respeitado, pronto, acabou, e qualquer pessoa que ingressar com ação na justiça, a ação tem que ser procedente. Não é isso que eu estou dizendo. Como também não estou dizendo que a mera justificativa do Poder Executivo no princípio da separação dos poderes, para dizer que é ele quem formula a política pública, também vai ser suficiente. É preciso que se faça uma interpretação caso a caso, analisando as circunstâncias de cada caso concreto, compatibilizando a fundamentação que o autor usou, a fundamentação que o requerente utilizou, com a justificativa do gestor para deixar ou não de cumprir, de efetivar aquele direito fundamental. Então, peço desculpas aí pelo excesso do tempo, mas é porque o tema é empolgante e a gente acaba passando um pouquinho, mas estou à disposição aí para o debate. Obrigado, professor Tiago. Passo a palavra agora para a professora Mariana, para ela fazer a complementação para esse próximo momento do debate que já se encaminha para o momento final. Professora Mariana.
Eu concordo plenamente com o professor Tiago. Acho essencial a gente observar realmente esse fenômeno, né, de enxergar a Constituição apenas como mera semântica, né, como meras palavras que têm um papel sem lhe dar a competente força normativa, né, na visão de Hess. Então, era um fenômeno, né, já denunciado pelo Carl Loewenstein, e o próprio STF cita isso bastante quando vai falar, né, sobre a concretização de princípios relacionados a essa esfera social, aos direitos de segunda dimensão em sentido amplo. Bom, não existe uma discordância entre mim e o professor Tiago. Nós, acho que, acabamos traçando mais, falando mais sobre o escopo, né, dos dois princípios, por assim dizer, das duas visões, e não existe uma posição da análise econômica do direito em prol nem de um nem de outro. Então, eu acho interessante, nesse ponto final, eu acho desconstruir, falar de alguns mitos sobre essa vertente, né, que gera polêmica, que gera debate dentro do próprio STF, porque diversos ministros já brigaram por causa de análise econômica do direito. É muito interessante, a gente tem discussões do ministro Ricardo Lewandowski com o ministro Barroso, inicialmente, né, o Lewandowski falando que a análise econômica seria uma visão de direita, e o Barroso falando que a matemática não era nem de esquerda nem de direita. E em outra discussão, a gente tem novamente o ministro Lewandowski falando com o ministro Luiz Fux, e discussões e brigas, geralmente, que não eram meras discussões, foram bate-boca, né, em plena tribuna do Supremo Tribunal Federal. Mas, na realidade, essas discussões, esses bate-bocas, eu acho que se deram sem nenhuma mitigação à importância, né, da nossa Suprema Corte, mas, a minha visão, se deram com interpretações equivocadas acerca do escopo da interpretação econômica do direito, né, da análise econômica. Hoje em dia, né, o Calabrese, que é um dos principais autores da análise econômica, ele faz até uma distinção para evitar isso entre análise econômica do direito e direito e economia. Ele fala como se fossem duas coisas distintas, termos que são empregados de forma sinônima. Eu também não gosto de fazer a distinção analítica que ele faz, de modo que a análise econômica do direito daria muito mais dentro da visão do economista para o direito, né? Seria uma visão muito mais ferramental, instrumental do direito, enquanto o direito e a economia partiria do direito para só então ir para a economia. Não vejo muito sentido prático, né? Hoje já são empregadas interpretações sinônimas, e a análise econômica, né, essa corrente, ela não se limita a falar sobre termos financeiros, estritamente. Então, quando a gente fala em análise econômica, muitas vezes pensa logo em dinheiro. Mas no exemplo que eu dei logo na nossa abertura, né, a visão econômica, ela não se restringe à visão estritamente financeira ou monetária, por assim dizer. Eu tenho uma visão econômica quando eu falo, por exemplo, de comportamentos, de modulação de comportamentos, sem necessariamente falar de algo que vai gerar uma repercussão financeira. Então, geralmente, a gente trata de análise econômica quando vai falar de direitos de segunda dimensão, quando vai falar de custos dos direitos, porque é aquele tema mais polêmico, por assim dizer, que até hoje não se tem uma resposta definitiva para isso. Mas a primeira premissa, né, que a gente tem que estabelecer aqui é que a análise econômica não se limita a tratar de repercussão financeira. Porque hoje a economia ela tem um escopo muito maior de investigação que não apenas dinheiro, né? Como a visão leiga poderia imaginar. A gente tem a economia comportamental, behavior economics, por exemplo, que vai falar da própria alteração de comportamento por coisas que necessariamente não trazem nenhuma necessidade de dispêndio, como, por exemplo, o Nobel recente da Economia tratou dos nudges, né? Que seria a possibilidade, por exemplo, de, por pequenas alterações que não geram dispêndio a ninguém, você conseguir incentivar comportamentos ou desincentivar comportamentos. Então, a análise econômica, ela serve, quando a gente fala, né, desse tema mais palpitante, já que a gente delimitou o estudo em relação a ele, para que justamente a gente consiga
consiga ter esses parâmetros mais objetivos que o professor Tiago falou. Sem o auxílio de nenhuma ferramenta, o processo judicial e a decisão judicial, ela acaba se tornando um mero desfile de argumentações, por assim dizer. Então, é necessário para a gente ter um tratamento do direito de uma forma mais próxima do que seria uma investigação científica, né? Já que existe esse debate sobre o direito ser ciência ou não, o próprio Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ele trata o direito muito mais como uma tecnologia da decisão e não uma ciência no sentido do termo, né? De fato, não é. A gente tem uma visão do direito muito mais com um imperativo de decidibilidade, um imperativo de decidir, do que um imperativo de meramente investigar, né? Por isso que ele faz aquela distinção das etéticas e dogmáticas nessa obra super interessante que aconselho a todo mundo ler, a introdução ao estudo do direito do Tércio. Então, o direito, por mais que ele não tenha propriamente, né, toda a semelhança com a ciência em sentido estrito, como a gente vê, é fundamental que hoje em dia a gente consiga tratá-lo de uma forma a conferir mais objetividade no trato dessas matérias, porque a gente precisa de respostas. Então, que as normas constitucionais estão postas e protegem os direitos fundamentais, isso já não tem dúvida, não paira dúvidas. Eu acho que ninguém minimamente sério no âmbito jurídico hoje discorda da evidente, né, eficácia dessas normas de direitos fundamentais. Então, em relação a isso, eu acho que hoje, na nossa investigação, no nosso estudo sério, nós não temos mais dúvidas, né, da necessidade de se proteger o mínimo existencial. Nós tínhamos, de fato, os debates em relação à amplitude, ao escopo, ao que estaria dentro desse bojo de mínimo existencial, que é uma visão que, como eu falo, né, fala por força da própria historicidade dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, sofre modificação com o passar dos anos. Hoje em dia, para que a gente esteja tendo, por exemplo, essa aula, esse debate hoje, a gente está necessitando do uso da internet, que é algo absolutamente banal para pessoas que estão dentro do nosso segmento econômico e social. Mas existe uma dificuldade muito grande daqueles alunos de baixa renda, por exemplo, de acompanharem aulas hoje em dia por falta de acesso à internet. Será que já poderíamos considerar o acesso à internet, especialmente na situação atual, como um direito fundamental? Então, esse é um debate que se coloca. Debate hoje em relação ao escopo e à dimensão. Só que, quando falamos de efetividade dos direitos fundamentais, acho que hoje o maior debate não é se devem ou não ser protegidos, mas como ser protegidos. Então, sem o auxílio de ferramentas outras, fica muito difícil da gente conseguir avaliar, como o Tiago falou, por exemplo, se o Estado tem ou não tem condições de satisfazer aquela demanda que está sendo pleiteada judicialmente, com base na mera argumentação. Não pode vir o procurador do Estado e se limitar a dizer, olha, a reserva do possível, não temos dinheiro, e não comprovar isso. E tampouco pode vir a parte sem condições de comprovar sua efetiva necessidade e hoje, né, atender aos ditames da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação, por exemplo, ao direito à saúde. O que nós vemos é uma maturação, um progresso, uma maturação do debate, né, no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, gente, quando a gente trata de análise econômica, eu acho que é interessante reafirmar aqui, a gente não tem análise econômica assumindo um lado, por exemplo, o lado da proteção ao orçamento estatal. Não é isso, né? A análise econômica em prol da reserva do possível, como muita gente interpreta de forma equivocada, para dizer que seria uma vertente de direita ou não progressista. É algo que não faz sentido. A gente tem pesquisadores dentro da análise econômica das mais diversas inclinações ideológicas possíveis, né? Eu mesma não posso me afirmar conservadora, acho que em nenhum sentido. Não sou, né? Mas, quando a gente fala em análise econômica, a gente fala justamente da necessidade de trazer parâmetros de maior objetividade para analisar essas normas e para subsidiar a decisão judicial. Então, nesse caso, falando de um caso de direito à saúde, por exemplo, a gente vê
a evolução. Daqui a pouco eu respondo aqui a pergunta do Vanderbilt, tá? A gente vê a maturação da jurisprudência do Supremo, tratando esses temas palpitantes, de modo que só recentemente tem o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, estabelecido critérios mais claros em relação, por exemplo, ao direito à saúde. Então, a DPF 45, que foi essa decisão histórica lá, de relatoria do ministro Celso, que trouxe essa visão e essa contraposição entre o mínimo existencial e a reserva do possível se tornou clássica, né? Ela já tem mais de uma década. E nós temos aqui a evolução dessa jurisprudência de forma de que algumas decisões dessa época hoje poderiam ser julgadas até de forma totalmente diferente. Então, um dos primeiros casos que remeteu à DPF 45, foi um caso super interessante, até selecionei aqui para falar, é a STA 223, de relatoria do ministro Celso de Mello, que foi vencida por maioria, mas foi um debate bastante acalorado, porque a relatora original era a ministra Ellen Grace, na época, isso foi julgado em 2008. Então, nessa situação, ocorreu um assalto numa região do estado de Pernambuco e a vítima ficou tetraplégica. Essa vítima tetraplégica necessitava de um respirador que está sempre ligado a um respirador mecânico para poder sobreviver. E descobriu que existia uma nova técnica que apenas um médico nos Estados Unidos fazia essa cirurgia, da colocação de um marca-passo diafragma intramuscular, o chamado marca-passo frênico. E esse marca-passo frênico lhe permitiria se desvencilhar desse respirador. Iria continuar tetraplégica, infelizmente teve aquela lesão medular, mas conseguiria viver sem a necessidade de estar ligada eternamente a esse respirador. E essa decisão, esse processo tramitou de uma forma bastante conturbada, levou bastante tempo, muito mais tempo do que o razoável até para uma demanda de saúde, e foi parar no Supremo Tribunal Federal para decidir se deveria o Estado de Pernambuco custear com a implantação desse marca-passo frênico ou não. O detalhe é que, na época, esse marca-passo frênico já custaria $150 mil, só tinha um médico que fazia essa operação, renomado cirurgião lá, americano, só que era uma técnica experimental, uma técnica que ninguém fazia, somente esse médico, que viria dos Estados Unidos para Pernambuco apenas para fazer a cirurgia e trazer esse aparelho, que também era um aparelho produzido por apenas uma empresa. Então, era uma chance bastante remota de sobrevivência desse paciente, que custaria ao Estado esses $150 mil, né? Atualizado hoje, daria mais de R$500 mil. E havia, né, dentro do processo, laudos dizendo que a paciente teria chances pequenas de sobrevivência, enfim, uma decisão clássica do que a gente chama de escolhas trágicas, né? Tragic choices, do livro famoso também do Calabrese, que é esse autor da análise econômica, né? Poxa, você está diante de uma situação que ninguém gostaria de estar. Obviamente, o que todos nós gostaríamos era que não houvesse recursos escassos e que fosse possível a todos conceder essa possibilidade de tentar fazer a cirurgia, ainda que experimental. Mas a relatora, na época, a ministra Ellen Grace, entendeu que os laudos apontavam pela remota possibilidade de sobrevivência do paciente, que não havia garantia de que essa técnica fosse, de fato, eficaz para resolver o problema, que só havia um cirurgião e a decisão era para depositar na conta dele, na conta indicada pelo cirurgião, o dinheiro. Ou seja, nas palavras dela, dar um cheque em branco ao cirurgião que ia depositar o dinheiro e não teria garantido se ele sequer viria para cá, ou traria o equipamento, ou faria a cirurgia. E que havia o risco de multiplicação dessas demandas, de modo que, diante dos recursos escassos, ela entendeu que, infelizmente, não deveria ser coberto esse procedimento. Ela colocou, né, um raciocínio muito interessante, por isso que é importante a gente entender um pouco também, né, sempre falo disso, de filosofia, né, filosofia do direito, é essencial para entender esses casos difíceis, os hard cases, né, esse é um caso clássico de caso difícil. Então, ela falou o seguinte, olha,
todas essas considerações e principalmente essa grande reflexão que se deve com as verbas públicas procurar fazer o maior bem ao maior número de pessoas possíveis. Fazem com que eu mantenha a posição adotada até agora, embora, como disse, gostaria muito de seguir a sua orientação. Então, ela manteve o voto, mesmo após a divergência do ministro Celso, e fundamentou, ao final, o último parágrafo dela foi justamente esse. Um raciocínio claramente utilitarista. Ela disse, olha, a visão moral que eu estou seguindo aqui, que eu estou adotando, é de que se deve fazer com as verbas públicas o maior bem ao maior número de pessoas possível. Então, esse dinheiro que eu estaria despendendo mais de 500 mil reais com o custeio de uma cirurgia que remotamente seria eficaz para a resolução do problema, eu poderia estar aplicando para fazer o bem a maior número de pessoas. Então, veja, ela claramente aqui adotou um raciocínio utilitarista, que é um dos tipos de raciocínio consequencialista. Isso significa que o raciocínio utilitarista estaria certo necessariamente e o raciocínio do ministro Celso estaria errado, já que ele adotou uma visão muito mais ontológica, essencialista, considerando a pessoa humana em si. Nós não temos como avaliar a prioristicamente, ou seja, uma resposta definitiva, quais desses dois tipos de raciocínio estão corretos. Um raciocínio consequencialista, que a ministra Ellen adotou, ou o raciocínio ontológico essencialista, que o ministro Celso defendeu. Pensando, poxa, se eu não deferir isso, existe a possibilidade desse paciente vir a óbito ou ficar eternamente ligado a um respirador. Então, vamos dar a ele a chance de tentar sobreviver, ainda que isso implique no custeio pelo Estado de mais de 500 mil reais. Claro que tem os detalhes, né, desse processo. Acabou que o ministro Celso angariou a concordância de outros ministros na época, mas esse caso, se fosse julgado hoje, pela jurisprudência do próprio STF, quando evoluiu no tratamento da matéria do direito de saúde, dificilmente seria julgado de forma procedente. Dificilmente. Porque hoje o STF tem, depois de ver a multiplicação dos processos judiciais relativos à saúde, tem tentado restringir, trazer mais critérios no que se refere a esse direito especificamente. Então, um levantamento do próprio CNJ demonstrou que, no que se refere a direito de saúde, de 2008 a 2017, eles fizeram esse levantamento decimal, houve um aumento de demandas relativas ao direito à saúde em mais de 130%. E o que preocupava o CNJ era que, na maioria das vezes, não são as pessoas mais carentes aquelas que têm acesso ao judiciário. Então, o professor Tiago bem falou, o direito não socorre aos que dormem. De fato, só que a maioria dos que dormem no nosso sistema funcional, infelizmente, nas nossas condições sociais, não dormem porque o querem, mas dormem porque não têm acesso à saúde, não têm acesso a conhecimento, nem sequer sabem que poderiam pleitear aquela cirurgia ou aquele medicamento, que às vezes é simples, é uma mera insulina e não uma cirurgia de 500 mil reais na justiça. Então, esse paciente aí, essa vítima, infelizmente, né, dessa situação lamentável, ele tinha plano de saúde, o plano de saúde negou e ele buscou a cobertura pelo SUS. Ele tinha bons advogados, ele conseguiu ter acesso ao Supremo Tribunal Federal. Quantas pessoas no Brasil têm a possibilidade, as condições materiais de chegar nessa tutela dos seus direitos? Então, a gente vê que o problema é muito maior. É como se a gente pode dizer, o buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente fala apenas de acesso à saúde, estou falando, né? Imagina todos os outros direitos garantidos na nossa Constituição. Então, se esse caso fosse levado ao Supremo hoje, dificilmente ele seria procedente, porque no finalzinho do ano passado mesmo, num processo de relatoria do ministro Barroso, se instituíram critérios de que não seria possível, via de regra, a concessão de medicamentos sem registro sanitário, o aparelho, né, que ele queria também implantar, não tinha registro nenhum na Anvisa, salvo em situações muito excepcionais, quando a Anvisa estiver demorando, por uma hora irrazoável, houver a
comprovação de 3 requisitos, que seria a existência do pedido do registro aqui no Brasil, salvo no caso de medicamentos para doenças raras ou ultra-raras, medicamentos órfãos. O segundo critério, a existência do registro de medicamentos em renomadas agências de regulação no exterior. Professora, Aqui, momento ruim para ligar, né? Não está assistindo a live. Bom, não havia naquele processo a prova de que aquele aparelho estaria registrado lá na FDA, né, nos órgãos competentes nos próprios Estados Unidos. E o terceiro critério, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E que essas ações deveriam necessariamente ser opostas em face da União. Então, outro detalhe daquele processo, que na época se entendeu, né, para julgado como procedente, foi que haveria uma omissão do Estado no caso do direito relativo à segurança. Veja que processo complexo. Quantos direitos ele está tratando junto, né? Porque a vítima só teria ficado tetraplégica por ter sido lamentavelmente baleada num assalto. Então, a STF entendeu que haveria omissão do Estado ao garantir né, a segurança pública. Já 4 dias atrás, sai, trazendo para os dias atuais, recentemente, há poucos dias, saiu a decisão judicial no processo em repercussão geral, com o STF estatuindo a tese de que não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. E a jurisprudência tem se tensionado para excluir essa responsabilidade civil do Estado, no caso de assalto, até mesmo, como essa decisão recente, quando existia uma obrigação do Estado de manter, né, de manter sob sua própria custódia, no estabelecimento prisional, aquele criminoso. Então, veja que o mesmo processo, dependendo da evolução da jurisprudência, ele pode ter decisões bastante diferentes. Então, o cerne da nossa discussão, ela não muda. Então, o fato de que o mínimo existencial é protegido e deve ser protegido e corresponde a algo muito além do mínimo vital para abranger todos aqueles direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, ele continua sendo um raciocínio perfeitamente válido e acatado pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de que a reserva do possível pode ser utilizada, pode ser alegada, né, nas situações de restrição orçamentária pelo Estado, para que ele possa, né, se desvencilhar daquele dever de garantir 100% daquele direito constitucionalmente assegurado, também continua encontrando respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A nossa grande discussão agora é como avaliar, sejam os limites do mínimo existencial, seja quando está configurada essa reserva do possível. Então, nesses casos, como é possível demonstrar de forma mais objetiva que não existem recursos, por exemplo? Então, eu preciso de ferramentas, do auxílio de ferramentas, muitas vezes, de forma mais objetiva, e muitas vezes o direito não consegue me dar essas respostas se eu avaliá-lo de forma isolada. Né? Então, essa visão holística, essa visão que associa o direito a outras disciplinas, ela tem encontrado um respaldo cada vez maior a ponto de hoje já estar positivada na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, no seu artigo 20, né, com essa nova reforma que ela sofreu, a norma escrita nos seguintes termos, de que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Porque, gente, eu vou olhar aqui, eu sei que está tendo já, tem 18 comentários aqui para eu ler. Estou vendo aqui. Bom, gente, só respondendo aqui
rapidamente essa pergunta do Vanderbilt, quais seriam os instrumentos para provar a punição ou não da reserva de possível por parte do Estado. Então, nós não temos na jurisprudência um entendimento consolidado, por exemplo, sobre quando a alegação de reserva de possível seria válida ou não. Então, esses casos, eles geralmente se colocam como casos difíceis, casos em que nós temos escolhas trágicas, né? Como a gente acabou de falar, que ninguém gostaria de estar diante de uma situação dessa, mas diante das condições da vida prática, das restrições orçamentárias, das escolhas que o julgador tem que fazer, elas se colocam diariamente diante de nós. E é curioso, até eu mostrar para vocês, um caso que foi decidido, até anotei aqui, pelo Tribunal Constitucional Alemão, e ficou paradigmático, assim, quando a gente fala sobre escolhas trágicas e sobre situações em que o nosso judiciário se vê obrigado a decidir, não pode se esquivar da decisão, né, sob pena de violação ou não liminar. Então, um dos casos dramáticos da jurisprudência constitucional ficou famoso mundialmente, foi o caso Schleyer. Aconteceu na Alemanha, na hipótese que um grande empresário na época, né, uma pessoa de relevância naquela sociedade alemã da época, era um industrial, um empresário, ele foi sequestrado pelas Brigadas Vermelhas. E essas Brigadas Vermelhas exigiam, para a devolução desse empresário, a liberação de alguns presos. Então, a família desse empresário, né, também juntamente com uma intensa comoção social que esse sequestro gerou, foi ao judiciário, num caso que parou no Tribunal Constitucional Alemão, pedir à Corte Constitucional que deliberasse. Né? E esse processo curioso é que foi assinado, na época, por vários juristas de renome. A petição foi assinada pelo próprio Konrad Hess, que pedia que o tribunal obrigasse o Estado alemão a liberar esses presos, né? Satisfazer a demanda, né, da Brigada Vermelha para garantir a vida do Schleyer. E a Corte Constitucional Alemã entendeu, na época, que, por mais difícil e dramática que fosse aquela questão, havia outros valores a serem resguardados dentro do sistema constitucional, que não deveria o Estado se curvar a exigências terroristas. E acabou decidindo não determinar a devolução dos presos e, como já era esperado, infelizmente, o Schleyer acabou sendo assassinado pelos seus sequestradores. Então, veja que, dentro da nossa tarefa, do nosso trabalho, seja quanto juiz, seja quanto advogado, seja quanto jurista e até os estudantes de direito, nós não estamos diante de questões com respostas fáceis, nunca, né? Então, são sempre situações em que demandam uma maior reflexão, que demandam uma coleta de dados, um trabalho tanto doutrinário quanto empírico, um trabalho maior, de uma exigência hermenêutica muito maior, e que, na visão da análise econômica, não deveria se limitar apenas ao mero cotejo semântico de argumentos, de retóricas, de discussões, mas que se deveria, para eu ter parâmetros mais objetivos para a decisão, conseguir utilizar ferramentas emprestadas, né, fornecidas por outras linhas de investigação, no caso da análise econômica do direito, pela própria economia, para eu conseguir avaliar e decidir esses casos de uma forma mais objetiva e, numa visão normativa, consequentemente mais justa. Então, não sei se me fiz clara, não estou em nenhum desses casos que comentei me filiando a nenhuma nem a outra corrente. Estou aqui apenas tentando trazer situações e exemplos de como é difícil a nossa tarefa e de como, não raras vezes, é insuficiente a mera discussão baseada, né, no que a gente chama de conteúdo semântico, no contexto de texto, no contexto de palavras. Muitas vezes a gente precisa de dados para conseguir resolver de uma forma mais consentânea, de uma forma mais justa. Então, é essa a proposta da análise econômica e é essa a visão que eu estava tentando trazer. Não sei se me fiz clara, estou disponível para
conseguir esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre isso. Mas a principal reflexão que eu queria deixar hoje, já que a gente acabou entrando para os temas mais que eu quero deixar hoje é uma citação aqui, famosa, inclusive, do Lenin. Ele fala o seguinte: para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. É isso. Estou à disposição para responder quaisquer dúvidas, para conversar com vocês e para aprofundar. Espero que até em outros pontos. Obrigada. Muito obrigado, professora Mariana. Passo a palavra agora para o professor Tiago Bonfim, para ele dar suas considerações finais também. Tiago. Bom, pessoal, como eu disse, e a professora Mariana também transitou por esse caminho, eu entendo que nem a invocação genérica e abstrata do princípio da dignidade humana, nem a invocação genérica e abstrata da reserva do possível, do ponto de vista puramente matemático, né, são adequados. Né? O Robert Alexy, por exemplo, quando ele fala sobre reserva do possível, ele diz que a reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo pode requerer de modo razoável da sociedade. E o que é que ele fala em requerer de forma razoável da sociedade? Para Alex, os direitos sociais, eles não são meras proposições programáticas, mas sim normas dotadas de eficácia que podem, inclusive dentro de uma lógica razoável, ser exigíveis. Agora, sem que essa exigibilidade imponha o impossível aos decisores políticos. O que a gente observa só em algumas situações é que eu já vi, por exemplo, em vários artigos, às vezes em decisões judiciais também, em palestras, enfim, é o seguinte, é que alguns críticos da teoria principiológica, alguns críticos da força normativa dos princípios, por exemplo, utilizam o princípio da reserva do possível numa perspectiva eminentemente matemática e pegando o pior exemplo possível para transformar aquilo em paradigma. Então, eu já vi gente dizendo o seguinte, mas tem gente que entra na justiça para solicitar um Viagra. Bom, veja, os portugueses têm uma expressão que eu acho fantástica. Eles dizem o seguinte, o abuso não tolhe o uso. Então, se eu tenho um instituto que foi usado inadequadamente, eu não tenho que abandonar esse instituto. Eu tenho que usá-lo corretamente. Da mesma forma que você vai ter alguém que ingressa em juízo com um pedido impertinente, você tem outras tantas pessoas que ingressam com ação pedindo o interferon, que é um medicamento específico lá para diabetes também, a insulina, enfim. Então, é aquela lógica, né, a história do sujeito que pega a mulher traindo no sofá e vende o sofá, achando que resolveu o problema, né? Então, é preciso a gente entender que esses argumentos, tanto do ponto de vista de quem requer, quanto do ponto de vista de quem decide ou indefere, não podem ser argumentos eminentemente filosóficos e abstratos, como disse a professora Mariana. Nem eu posso usar o princípio da dignidade humana como um apelo emocional, eu tenho que demonstrar aquilo objetivamente, mas eu também não posso usar o princípio da reserva do possível, como disse o ministro Celso de Mello, como um manto protetor. E aí o colega fez uma pergunta, a professora Mariana respondeu já também, mas eu havia falado nesse ponto aqui anteriormente, uma solução seria você, eu defendo, como já disse, que não há, como a professora Mariana mencionou, nenhuma solução mágica, abstrata, que resolva todas as situações possíveis e imagináveis. É preciso, em cada caso concreto, se analisar com razoabilidade, com proporcionalidade, analisando, por exemplo, especificamente o orçamento, cada rubrica orçamentária. Então, por exemplo, aquela esfera federativa a quem o pedido foi dirigido,
eu verifico, por exemplo, que naquele orçamento, no orçamento daquele exercício, aquela determinada esfera federativa gastou com marketing, gastou com aluguel de veículo, gastou com telefone celular para servidor de primeiro, segundo, terceiro escalão, gastou com diária, gastou com coffee break, com lagosta, camarão. Ah, mas não tem dinheiro para comprar esparadrapo. Aí é o princípio da reserva do possível. Bom, aí veja, não é razoável. Não é razoável. É aquela lógica que o Alex sugere. Veja, eu vou analisar concretamente para verificar se naquele caso concreto o poder público pode ou não, em detrimento de áreas sociais prioritárias, escolher com que ele vai gastar. Porque é muito cômodo. Quem envia o orçamento para o legislativo é o executivo. Com exceção de algumas rubricas orçamentárias que estão constitucionalmente asseguradas, na grande maioria é o executivo que diz quem vai gastar, o que vai gastar e como vai gastar. Aí ele escolhe com quem vai gastar, alugando o carro, dando telefone celular para gato, cachorro, galinha, periquito, e aí não tem dinheiro para insulina, não tem dinheiro para gás, não tem dinheiro para esparadrapo e para algodão. Aí, de fato, nesse aspecto, a invocação eminentemente matemática, como infelizmente a gente já viu em algumas decisões judiciais, de fato não me convence. Né? Então, eu sigo a mesma linha da professora Mariana, também entendo que não é possível nem requerer genericamente, nem indeferir genericamente, e a sugestão que a gente tem, até porque não existe fórmula mágica, seria essa análise em cada caso concreto, né, como sugere Alex, como sugere Dworkin, né, direito é a discussão do caso concreto. E no mais, aproveitando aqui a minha oportunidade, mais uma vez renovo meus agradecimentos, foi uma honra participar aqui desse evento, principalmente com a minha querida amiga Mariana, pessoa por quem tenho grande carinho, grande respeito, grande admiração, acompanho a trajetória dela com muita satisfação, e aproveitando também para parabenizar os integrantes da LAPEC e as coordenadoras, minhas queridas amigas, professora Lara, professora Natália, né, e o nosso amigo Matheus, que também moderou aqui esse nosso... Não foi propriamente um debate, né, Mariana? Mas, assim, essa nossa... essa identidade aqui de ideias e de posicionamentos. E louvo a iniciativa da Liga, né, mais uma vez, porque nesse momento que nós estamos passando de tanta intolerância, né, de tanta agressão, pelo simples fato das pessoas pensarem diferente, é muito importante eventos como esse, que motivam o debate, que motivam a discussão, mas levando em conta sempre a ciência, levando em conta sempre a argumentação, sem que isso passe, né, para as pessoas, sem que isso sirva de proselitismo político para agressão ou coisa do tipo. Então, realmente é um privilégio participar e estou aqui à disposição para qualquer outro questionamento que ainda exista. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre o tema? Bom, se não tiverem mais dúvidas, eu reitero aqui que o formulário está sendo enviado, tá, pessoal, para vocês poderem pegar o certificado. Eu agradeço imensamente, professores, a presença de vocês. A Liga agradece muito. Foi um debate muito enriquecedor e nós estamos muito felizes por ter estado com vocês essa noite. Muito obrigado mesmo e tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite e até a próxima.